Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma História na Rede e hoje vamos discutir, vamos debater sobre os direitos humanos. A proposta da nossa aula é fazer uma pequena história dos direitos humanos. Essa temática ela é muito importante atualmente porque é um tema de disputa acerca do valor, da existência de valor ou não sobre os direitos humanos, certo? Então a nossa aula de hoje é importante justamente porque diz respeito a um tema presente na nossa sociedade, um tema importante, um tema constantemente discutido, e também porque esse tema ele é constantemente também cobrado pelo Enem, né? Principalmente a partir das temáticas que se relacionam a ele, né? Às vezes se relacionam diretamente aos direitos humanos e às vezes aos conteúdos históricos que dizem respeito aos direitos humanos. Então vamos lá, qual é o primeiro questionamento da aula de hoje que a gente vai querer responder? É justamente de onde viriam os direitos humanos. E a primeira resposta que a gente pode dar a essa pergunta é do liberalismo inglês, certo? O liberalismo inglês eu coloco para vocês, eu proponho para vocês, é a primeira raiz dos direitos humanos. Mas espera aí, professor, os direitos humanos então eles vão nascer com o liberalismo inglês, com aquela doutrina de pensamento que surgiu dentro das revoluções inglesas? A resposta é não, mas tenham calma, não se compliquem. O que eu quero dizer para vocês é que dentro da sociedade na qual ocorreu a Revolução Inglesa, a gente tinha o que se conhece como o poder absoluto do rei. Esse rei da dinastia Stuart, ele, por exemplo, perseguia católicos que não eram anglicanos, né, que seguiam a vertente original, digamos assim, original do catolicismo, sem influência do rei. Ao mesmo tempo, esse rei ele perseguia os puritanos, os calvinistas, por assim dizer, protestantes. Esse rei, então, ele perseguia os seus opositores políticos. Esse rei, ele dava privilégios a uma pequena parte da burguesia, uma parte que estava mais próxima a ele. Esse rei governava com a nobreza, ou seja, o rei ele tinha um poder de organização na sociedade muito grande, certo? E é justamente o que a gente chama de poder absoluto dos reis. Ele acaba interagindo, no caso na Inglaterra, na religião, na economia, na sociedade. Então ele define quem governa com ele, quem não governa. A grande maioria, na verdade, não governava com o rei. Enfim, esse rei ele tinha um poder quase que ilimitado e ele usava esse poder de acordo com os seus desígnios, com as suas vontades. Então chamamos isso de absolutismo. Enfim, o que vai acontecer na Inglaterra? Determinadas camadas da sociedade elas vão se organizar e vão passar a contestar essa situação, certo? E a principal ideia que vai fornecer uma base para a contestação do absolutismo inglês é o liberalismo. Esse liberalismo ele tem como grande pensador o John Locke, certo? Um pensador extremamente famoso por propor um novo contrato social. O poder absoluto dos reis estava quase sempre amparado no direito divino. O rei, então, ele seria um representante da vontade divina, dos desígnios de Deus na terra. Então, esse poder ele acaba se tornando legitimado pela religião e tendo, então, um amplo espaço de ação, né? Muito pouco contestável, justamente pela presença desse argumento religioso. Enfim, o liberalismo ele vai colocar, principalmente a partir do John Locke, que o poder do rei ou o poder de qualquer governo ele tem que ser limitado, porque ele não representa a vontade de Deus, mas a vontade dos governados. Vejam, está sendo proposto um novo contrato social, certo? Que organiza então a legitimidade de todo e qualquer poder. O poder então ele tem que estar dobrado, ele tem que representar os governados. Isso, para aquela época, era algo extremamente inovador, vamos colocar assim. Enfim, por que então o liberalismo da Revolução Inglesa, né, a revolução que vai acabar com o poder absoluto dos reis na Inglaterra, ele pode ser a primeira raiz dos direitos humanos? E vejam bem, eu não estou colocando para vocês que o liberalismo inglês, da Revolução Inglesa, ele é, na verdade, são
os primeiros direitos humanos. Eu não estou colocando isso. O que eu estou colocando é que o liberalismo inglês, surgido na Revolução Inglesa, nas revoluções inglesas, esse liberalismo ele vai acabar influenciando possibilidade de direitos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A oposição ao rei, ela sofria constantemente com prisões, com mortes. O parlamento inglês, que já existia, né, é uma peculiaridade inglesa, ele foi constantemente fechado, justamente como sintoma desse grande poder do rei. O que foi então que foi colocado a partir do liberalismo? Ora, se eu sou um cidadão, eu tenho direitos naturais. Essa é a principal ideia do John Locke. Sendo cidadão, eu tenho direitos naturais. E que direitos naturais seriam esses? A vida, a liberdade e a propriedade. O que está sendo colocado então? Uma nova forma de organização dos direitos, que não era mais o direito de Deus, o direito divino, né, que embasava o poder do rei, mas um direito natural, quase que positivo, né, dizendo respeito aos homens. Veja, estão se organizando então noções de garantias aos homens. Mas o que eu posso dizer para vocês? Todos os homens estão contemplados nessas garantias? Não. Para ser cidadão, dentro da proposta do liberalismo do John Locke, o liberalismo inglês, você tinha que ter posses, certo? Então nem todo mundo tinha direitos, mas frente ao poder do rei, o cidadão tinha que ter direitos. Um dos ganhos, por exemplo, da Revolução Inglesa, embasado nesse liberalismo do John Locke, é o habeas corpus, certo? Que é uma garantia que está presente em praticamente todas as constituições de países republicanos do mundo. E qual é, então, a função do habeas corpus? É justamente garantir que nenhum poder do Estado, na época do rei, mas hoje de Estados, venham, então, a poder te prender. Você tem, então, essa garantia de ter o seu próprio corpo, de haver o seu corpo, o habeas corpus. Até que o processo legal de julgamento, de investigação tenha sido concluído, você não pode ser preso arbitrariamente por pura vontade do Estado. É necessário, então, que você tenha o seu processo legal devidamente terminado, que se tenha provado que você é culpado para que você possa ser preso. Enquanto você não for, então, julgado culpado, você não pode ser preso. Se no caso você for, você pode entrar na justiça com um habeas corpus. E vejam, é um direito, é uma garantia fundamental que vai aparecer, então, dentro da perspectiva do liberalismo, dentro daquele momento, então, da Revolução Inglesa. Professor, tem direitos humanos aí? Não. Mas essas garantias frente ao poder do Estado que apareceram dentro da Revolução Inglesa, elas vão então ser suspiros, inspirações para a futura organização dos direitos humanos, que por sinal ia acontecer muito depois. Mas enfim, a gente encontra as bases dos direitos humanos não no momento da sua declaração, mas em momentos históricos anteriores. A segunda raiz que podemos apontar como sendo uma das origens dos direitos humanos é justamente a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mas por quê? E mais uma vez eu coloco para vocês que a Declaração de Independência dos Estados Unidos não contém direitos humanos. Ela vai ser uma fonte de inspiração, ela vai abrir um espaço a partir do que ela contém, do que ela propõe, para que sejam pensadas mudanças, lutas e conquistas de direitos. Enfim, o que estava acontecendo no final das contas com as 13 colônias inglesas para que elas então buscassem uma independência da Inglaterra. Primeiro, a Inglaterra estava passando pela sua Revolução Industrial. Ela estava consolidando então o seu desenvolvimento econômico capitalista. Para isso nós sabemos que é extremamente necessário mercados consumidores. Ora, a Inglaterra tinha uma colônia imensa chamada, então, de Novo Mundo. O Novo Mundo que seria, então, o que chamamos hoje de Estados Unidos. O que ela vai fazer, então? Vai tentar crescer o seu controle político e econômico sobre as 13 colônias. Obviamente, os colonos ingleses no Novo Mundo, na América,
eles não iam aceitar essa situação, principalmente porque essa nova condição imposta pela Inglaterra, ela era diferente de tudo que os colonos ingleses haviam experimentado antes. A Inglaterra tinha dado aos colonos ingleses, no Novo Mundo, na América, uma certa liberdade, justamente porque as condições territoriais e climáticas norte-americanas, elas não favoreciam a produção e uma exploração natural mais ostensiva, como aconteceu no Brasil, por exemplo. Enfim, esses colonos, ingleses, futuros americanos, eles tiveram uma certa liberdade e não estavam dispostos a abrir mão dessa liberdade. E vejam o tema da liberdade como é central. É justamente aí que incide o argumento dos colonos para que haja esse rompimento com a sua metrópole. O liberalismo inglês, influenciando o iluminismo, ele vai colocar então que um governo opressor ele deve ser enfrentado. Um dos direitos, inclusive, que o John Locke postula, que ele propõe, é a liberdade de enfrentamento aos governos opressores, né? A liberdade de enfrentamento à opressão. E então os colonos eles vão pensar, olha, eu, sendo criado por Deus em imagem e semelhança aos demais homens, não posso estar submetido ao poder de uma nação, já que essa nação é feita por homens iguais a mim. Então, tendo então essa igualdade de condições, eu não posso então me submeter a essa opressão. Qual é a raiz então dos direitos humanos presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos? As elites envolvidas nesse processo, elas vão quase sempre redigir declarações, como já tem aí no slide para vocês. Mas dentro dessas declarações, as afirmações, assim como na Revolução Francesa, elas são muito mais gerais do que realmente queriam dizer os declaradores. O interessante é que dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos, as afirmações de que Deus havia criado todos os homens de uma maneira igual, sendo iguais, portanto, ela é geral. E isso abre precedente, abre inspiração, possibilita interpretações gerais também. Os declaradores da independência dos Estados Unidos, eles não queriam então igualdade para todos, mas dentro do texto da sua declaração, isso estava escrito. Eles queriam, obviamente, liberdade, fim da opressão, para si. Eles não queriam esse fim da opressão, por exemplo, para os escravos. Inclusive o Thomas Jefferson, que é um dos redatores dessa declaração, ele era um senhor de escravos, ele era um latifundiário. Então vejam, as afirmações de que todos eram iguais, elas são gerais, mas o interesse era simplesmente a separação frente à Inglaterra, né? Eles queriam então, essa elite declaradora, se colocar como que em iguais direitos, em igualdade de direitos com os ingleses, mas as afirmações eram gerais. Professor, a Declaração de Independência dos Estados Unidos vai trazer então igualdade de fato para todos? Não. Negros escravizados vão continuar escravizados, negros livres não vão poder ser considerados cidadãos, as mulheres não terão direito a voto, não vai acabar a sujeição das mulheres nessa sociedade, os indígenas não vão ter direitos políticos, inclusive vão continuar sendo perseguidos, perdendo suas terras, enfim. Eles então, de fato, não vão trazer imediatamente direitos humanos nas suas declarações, mas as afirmações presentes nesses documentos vão abrir precedentes. Esses próprios processos de revolução, de separação, vão trazer inspiração para a luta de outros grupos, né, de grupos que se encontravam oprimidos. Eles não queriam o fim de todas as opressões, eles queriam o fim da opressão que incidia sobre eles, né, essas elites dos futuros Estados Unidos. Vamos então para a nossa terceira raiz. A terceira raiz dos direitos humanos que eu coloco para vocês é justamente a Declaração dos Direitos do Homem
e do cidadão na Revolução Francesa. Ora, por que essa então é a terceira raiz dos direitos humanos? Justamente porque, assim como na Declaração de Independência dos Estados Unidos, dentro desse documento, dentro dessa declaração, haverão afirmações gerais. E mais que isso, dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, haverá o texto, né, dizendo respeito à universalidade dos homens. Ou seja, essa declaração ela é ainda mais propositiva do que a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela é então muito mais geral, ela abarca muito mais possibilidades do que a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Dentro do processo da Revolução Francesa, por vários momentos, a gente teve a proposição, por exemplo, de um voto universal, né, abarcando homens e mulheres, independente da sua renda, da sua suposta identificação de estrato social. Mas o que de fato vai acontecer, né, no auge da Revolução Francesa, né, do momento mais radical, vai ser abolida a escravidão, algo que não aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nas colônias francesas, né, que tem o Haiti como grande exemplo, a escravidão então ela vai ser proibida, abolida. Uma outra coisa que vai acontecer é o sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens vão ter direito a voto. Nos Estados Unidos, nem todo homem tinha direito a voto, né? Ele precisava entrar em certas condições. Na Revolução Francesa, em determinado momento, nos momentos mais radicais, principalmente na ditadura jacobina, o que vai acontecer? Todos os homens acima de 21 anos vão poder votar e assim participar no processo político decisório desse momento da Revolução Francesa. Vai se ventilar a possibilidade do voto feminino, mas isso não vem de fato a se consolidar. Qual é então a raiz dos direitos humanos presente na Revolução Francesa? É justamente essa ideia de universalidade, de que todos os homens são iguais dentro da sua Constituição. A raiz então, dentro desse primeiro momento dos direitos humanos, ela está justamente no que chamamos hoje de direitos civis e políticos, né? O que vai acontecer no final das contas, de grande influência para os direitos humanos, é que contestando opressões, contestando poderes absolutos, contestando a desigualdade, né, justamente como interesse próprio, não para todos, vai se abrir um precedente de luta por direitos para outras pessoas que naquele momento não estavam sendo pensadas. Ora, professor, você coloca então esses três momentos como a raiz dos direitos humanos, mas de fato haverão direitos humanos já nesse momento? Não. Estão aí elencadas para vocês as grandes inspirações para a redação do que futuramente seriam os direitos humanos. Vamos para frente então. Como essas declarações, no final das contas, influenciaram os direitos humanos? Em três pontos bem simples, certo? Primeiro, são direitos naturais, portanto, intrínsecos aos homens, né? Sendo você humano, você tem esses direitos. Obviamente, dentro das declarações, dentro dos processos originais que a gente acabou de ver, não eram direitos naturais para todos, mas para aqueles considerados cidadãos. Mas justamente essa influência de universalidade inicial, ela vai ser expandida, né? Passando então dentro dos direitos humanos a serem considerados naturais a todos, e não uma pequena parte, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu nos Estados Unidos e como aconteceu na Revolução Francesa. O segundo ponto é justamente enquanto direitos autoevidentes. Eles não precisam ser justificados, eles não precisam ser legitimados por argumentos. Se você é humano, é evidente, é uma questão lógica que você tem que ter direito de participação política, que você não pode ser preso, por exemplo,
sem ter sido julgado, que a sua vida não pode ser tirada, senão em casos legalmente previstos, que você tem então o seu direito de propriedade, que você tem a sua liberdade religiosa, enfim, são direitos autoevidentes, justamente no sentido de que não precisam ser justificados. É uma questão clara, é uma questão direta, é uma questão que não se pode contestar, de que todo ser humano tem que ter essas garantias. Por fim, a influência desses três processos dentro dos direitos humanos está justamente na universalidade, isso aí principalmente dentro do processo da Revolução Francesa, né? A liberdade e a igualdade e a fraternidade proposta na Revolução Francesa, como lema da Revolução Francesa, vai ser levado para fora da França. Isso não aconteceu na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e isso não aconteceu nas revoluções inglesas, né? Inclusive, na Inglaterra, os direitos políticos estavam ligados à renda, o voto era censitário. Nos Estados Unidos, o voto, por exemplo, estava ligado a questões de terras também, determinados isso por cada estado, enfim. Mas a Revolução Francesa, ela em algum momento, ela vai quase que universalizar o voto, né? Todos os homens, independente da sua classe, independente do seu lugar social, da sua renda, enfim, eles vão votar. Excluindo-se aí, mais uma vez, as mulheres, mas ainda assim, esse ideal universal ele vai ser colocado, desses direitos, para o mundo. Vai se ventilar, na época da Revolução Francesa, de que, de fato, a liberdade ela tinha que ser levada para todos os homens do mundo. Esse é o grande, digamos, diferencial da Revolução Francesa. Avançando na nossa proposta, nós podemos, então, organizar gerações de direitos fundamentais. E vejam que eu dei uma mudada no termo, porque justamente não haviam direitos humanos nos documentos em que nós nos debruçamos, né? Não há, então, dentro do liberalismo inglês, dentro dos direitos naturais propostos pelo John Locke, dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ou dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de fato, direitos humanos. Mas aquelas declarações, elas vão servir, então, de inspiração para a organização de direitos fundamentais do homem. Esses direitos, então, somados a outros direitos, vão juntos nos fornecer, né, organizar o que seriam para nós os direitos humanos. Temos, então, a primeira geração, como os direitos que nós acabamos de ver. São os direitos principalmente civis, de vida, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à luta contra a opressão. São os direitos que surgiram, então, na Revolução Inglesa, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, junto também aos direitos políticos. Obviamente, com as limitações daquele tempo, né? A gente não consegue, então, imaginar homens daquele tempo propondo liberdade, propondo direitos políticos a todos, né? A gente tinha sociedades compostas, baseadas na escravidão, na desigualdade entre os gêneros, enfim. Não dava para pensar, de fato, uma liberdade total, uma liberdade para todos, direitos políticos para todos. A segunda geração de direitos fundamentais ela está localizada um pouco depois da Segunda Guerra Mundial e ela coincide justamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que nós podemos pensar então? Que dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos estão os direitos civis e políticos referentes à primeira geração de direitos fundamentais e somados a ele, estariam novos direitos referentes àquele período da declaração, né? E que período é esse? É o período pós-Segunda Guerra Mundial, é um período em que o mundo ele conheceu o que havia acontecido dentro da Alemanha nazista, que seria justamente o extermínio de seres humanos, o extermínio de judeus pelo regime. O Holocausto, então, ele vai deixar muito claro que seria importantíssimo, seria inadiável uma declaração que afirmasse esses direitos fundamentais
conquistados na primeira geração, e a ele então somados outras garantias que garantiriam a dignidade humana, justamente o que não havia acontecido no regime nazista dentro da Alemanha do Terceiro Reich. Que direitos seriam esses então? Dentro do contexto pós Primeira Guerra Mundial, houve a pauperização da vida dentro da Alemanha e dentro da Itália. Esse contexto de pauperização da vida, de péssimas condições de vida, de desemprego, enfim, da crise que o capitalismo havia passado, né? E principalmente do contexto de uma economia quebrada após a Primeira Guerra Mundial, ficou evidente que, frente a condições de vida ruins, era muito mais fácil que governos autoritários eles viessem a se formar. Então ficou claro para as autoridades mundiais que as pessoas elas tinham que ter certas condições de vida garantidas. E vejam, esses direitos que vão surgir então na segunda geração, eles são diferentes dos direitos da primeira geração por serem chamados de direitos sociais. No caso, o direito, por exemplo, ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde. Vejam, são direitos relacionados ao Estado. O Estado, então, ele garantiria esses direitos para que a sociedade em geral ela tivesse condições mínimas de vida, condições, então, ligadas à dignidade, sempre trazendo o exemplo do Holocausto, sempre trazendo o exemplo dos campos de concentração, sempre levando em consideração que as condições de vida dentro da Itália e dentro da Alemanha haviam sido grandes possibilitadoras do que havia acontecido dentro desses países, com a exceção de regimes autoritários, de regimes fascistas, né, que principalmente levam em si o culto à violência a determinados grupos. Enfim, nós temos aí então uma segunda geração de direitos fundamentais. Qual seria uma terceira geração de direitos fundamentais? São justamente os direitos que vêm a ser propostos com a consolidação do mundo capitalista ocidental, né? A gente tem como contraponto a esse mundo a União Soviética, mas dentro do mundo capitalista vão surgir demandas frente ao modo de organização daquela sociedade. Esses direitos são, por exemplo, o direito ao meio ambiente, e daí a gente já tem o tema de conservação, de preservação do meio ambiente. A gente vai ter o nascimento da discussão a respeito da sustentabilidade. A gente vai ter, por exemplo, dentro dessa geração de direitos, a condição de vida das minorias, de populações negras, de populações periféricas, dos grupos de minoria LGBT, do feminismo. A gente vai ter o direito à cultura, a gente vai ter o direito por exemplo, ao patrimônio histórico. Vão ser coisas mais difusas, direitos mais difusos, mas que dirão respeito principalmente à sociedade que se estruturava naquela época. Já a linha de conclusão da nossa pequena história dos direitos humanos, é necessária então uma reflexão a respeito do papel, do valor dos direitos humanos. Qual seria então esse primeiro valor? É que frente à história da humanidade, a gente não encontra nas diversas civilizações que possam ser estudadas uma ideia de garantias universais. Dentro da história humana, então, dentro da forma com que as sociedades se organizaram, a gente vai ter uma história de opressão, a gente vai ter uma história de desigualdade, a gente vai ter uma história de insegurança, de ausência de garantias, de exploração, enfim. Não vai haver, para a grande maioria das pessoas na história da humanidade, nenhum direito de fato universal, mas sim para pequenos grupos, né? Geralmente o conceito de cidadão na antiguidade ocidental, ele trazia em si muitas garantias, mas
o conceito de cidadania era muito restrito, por exemplo. Então a grande maioria das pessoas não tinha nenhuma garantia, não tinha nenhum direito. A gente pode pensar, por exemplo, também as populações da Idade Média. Elas não tinham a noção de direitos garantidos. As populações gerais, né, os camponeses, os servos, eles na verdade passavam por grandes violações sem que houvesse uma legislação que desse a eles direitos, garantias, proteção, enfim. A gente pode passar por várias sociedades encarando a realidade de que a grande parte das pessoas ela não tinha segurança alguma à sua dignidade. O segundo ponto que mostra o valor dos direitos humanos é que esses direitos eles defendem, eles afirmam garantias às necessidades fundamentais. Qual é então o grande argumento, aliás, o segundo grande argumento para os direitos humanos? É que justamente se eu tenho, por exemplo, direito a voto e eu tenho consciência do quanto o voto é importante, do quanto o processo político é importante, eu tenho que perceber também, eu percebo aliás, que outros seres humanos no planeta também precisam participar do processo político. Se eu tenho direito à saúde, eu sei que os outros seres humanos eles também precisam ter o direito à saúde e por aí vai. A gente pode dar vários exemplos. Mas vejam, os direitos humanos eles estão ligados, no final das contas, às necessidades fundamentais dos seres humanos. O direito à vida ele tem que ser um direito de todo ser humano. O direito à liberdade e à liberdade de expressão, ele tem que ser um direito de todo ser humano na Terra. Um grande debate que acontece atualmente é justamente que os direitos humanos, né, como argumento de certos grupos, eles defenderiam outros grupos que, na verdade, não deveriam ter esses direitos. Mas a grande questão é que defender o processo legal, o devido processo legal, embasado nos direitos humanos, é garantir que esse processo legal ele aconteça com todo e qualquer ser humano. Defender os direitos humanos, principalmente no que se refere ao processo legal de prisão, ao julgamento, por exemplo, de crimes, é defender as garantias essenciais do ser humano. Ou seja, o ser humano ele não pode ser preso e condenado sem que de fato ele tenha sido julgado. Portanto, não é defender propriamente bandidos, por exemplo, mas defender que todo ser humano ele tenha assim garantido direitos essenciais, direitos fundamentais, né? Não poder então ser preso antes de ser julgado, não poder ser torturado, por exemplo, é um outro conceito, um outro exemplo, aliás, de direito fundamental. O terceiro grande argumento para a defesa dos direitos humanos, para a exemplificação da importância dos direitos humanos, é justamente a universalidade das afirmações feitas. É o que a gente já havia conversado antes. Todos os seres humanos precisam ter, então, direitos fundamentais garantidos para que a sua dignidade ela seja afirmada, ela seja um bem que, de fato, possa ser vivido efetivamente, né? Isso, então, não pode ser restrito a só um grupo no planeta Terra, ou só um grupo de humanos, ou só um país, ou só uma classe. Esses direitos, então, eles têm que ser válidos, eles têm que ser alcançados, vividos por todos os seres humanos. Questão do Enem de 2019. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Ou seja, lembre-se do que a gente conversou justamente sobre o momento em que
a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai ser redigida e posta para o mundo, no contexto pós-guerra e pós-holocausto, certo? Vem o comando da questão. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar o que a declaração possibilita? A superação da soberania estatal. É isso que a Declaração dos Direitos Humanos possibilita, a superação do poder da autoridade dos estados? Não, né? Não tem nada a ver. Temos aí um problema na alternativa A. Vem a alternativa B, defesa dos grupos vulneráveis. Pode ser essa. Por quê? Justamente pela ideia de que todo e qualquer ser humano, seja ele enquadrado em determinado grupo, né? O que havia acontecido, por exemplo, com o conceito de raça na Alemanha nazista, ele tem que ter, então, seus direitos, a sua dignidade garantida. Pode ser, então, a alternativa B. C. Redução da truculência belicista. Gente, a Declaração dos Direitos Humanos, ela possibilita a redução das guerras, da truculência belicista? Não. Depois dos direitos humanos, a gente vai ter inúmeras violações dessas garantias a partir de conflitos, a partir de guerras, né? Então, ela não possibilita. Na verdade, ela contraria o princípio de violação que sempre acontece com uma guerra, né? Que é justamente o fim do direito à vida e tantas outras violações de direitos. D. Impunidade dos atos criminosos. Gente, a declaração, e é interessante que a gente sempre se prenda ao comando. A declaração, ela possibilita a impunidade dos atos criminosos? Não. A Declaração dos Direitos Humanos, ela não procura a impunidade dos atos criminosos. Na verdade, ela quer a garantia de direitos dentro do processo legal. Se você não foi julgado enquanto criminoso, digamos assim, enquanto culpado, de fato você não pode ser preso. Lá vem o habeas corpus, que surgiu na primeira geração dos direitos fundamentais, lá na Revolução Inglesa. A alternativa é inibição dos choques civilizacionais. Gente, a declaração ela também não possibilita esses choques civilizacionais, né? A gente tem processos de dominação, inclusive a partir de guerras, acontecendo depois da declaração. Então a E também está errado, né? Esse choque civilizacional seria justamente a imposição, o predomínio de culturas sobre outras, né? E a gente continua vendo isso acontecer. Então temos que marcar como correta a nossa alternativa B, certo? Gente, espero que tenha sido tudo claro para vocês. Eu peço desculpas se em algum momento não foi e estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Podem deixar aí o seu comentário e inclusive a proposição de abordagem de outros temas em novos vídeos, inclusive com dicas, né? Vocês podem me dizer aí que seria interessante de fazer. É isso, obrigado e até mais.